Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 4 de dezembro, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Polícia Federal desmantela mega esquema internacional do tráfico de drogas em Blumenau e apreende 613 quilos de cocaína em bunker oculto. Briga entre torcidas fecha BR-101 em Itapema e causa caos na manhã desta quinta-feira. Blumenau registra mais de 1.200 cartões do transporte bloqueados por uso indevido só neste ano. Comércio catarinense prevê Natal mais forte em 2025, com alta nas vendas e maior intenção de compras. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo firme e o calor devem marcar os próximos dias em Blumenau, segundo a previsão do Alerta Blue. Amanhã, o sol predomina em meio à variação de nuvens. As temperaturas ficam entre 19 e 30 graus, mas a sensação de calor pode ser maior. No sábado, o cenário se repete, com a temperatura máxima podendo chegar a 32 graus, aumentando também a sensação de calor. Já no domingo, o calor aumenta ainda mais e a sensação de abafamento predomina. Entre o fim da tarde e a noite de domingo, há chances de pancadas rápidas e isoladas de chuva. A Polícia Federal descobriu aqui em Blumenau, nesta quarta-feira, uma estrutura internacional de tráfico de drogas. Dentro do galpão de uma empresa de exportação no bairro Itopava Norte, os agentes encontraram um bunker no subsolo com 613 quilos de cocaína, avaliados em mais de 100 milhões de reais. As imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram onde a droga estava escondida. A empresa, que seria usada como fachada, preparava e armazenava a droga antes do envio para a Europa. Um caminhão com fundo falso também foi apreendido. Até agora, 2 pessoas foram presas, entre elas suspeitos ligados a uma rede chefiada por estrangeiros, incluindo britânicos procurados internacionalmente. A Polícia Federal também cumpriu buscas em uma casa de luxo na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, onde veículos, embarcações e joias foram apreendidos. O vereador Bruno Win, do Partido Novo, denunciou hoje a situação crítica da infraestrutura de esgoto de Blumenau. A manifestação é baseada em um relatório técnico contratado pela Prefeitura que aponta falhas graves na instalação e manutenção dos poços de visita, essenciais para o funcionamento da rede. Entre os principais problemas estão mais de 2.000 PVs desaparecidos, poços emperrados, estruturas fora das normas, danos no pavimento e trechos da rede operando acima da capacidade. O prejuízo inicial estimado para a correção passa de 50 milhões e, segundo o vereador, o quadro revela anos de negligência e ajuda a explicar os baixos índices da cidade em saneamento básico. Uma briga entre torcidas organizadas fechou a BR-101 em Itapema na manhã de hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio ocorreu por volta das 10h30 da manhã, no sentido Coritiba.
O confronto foi entre torcedores do Santos e do Internacional que se encontraram na rodovia quando voltavam dos jogos de ontem à noite. O Santos jogou em Caxias do Sul e o Internacional em São Paulo. Imagens feitas no local mostram ônibus parados no acostamento e grupos correndo pela rodovia, alguns atirando pedras e pedaços de madeira contra veículos. Com os resultados de ontem, o Santos avançou na permanência para a Série A, enquanto o Internacional ficou mais próximo do rebaixamento. A polícia estima que 200 torcedores se envolveram na confusão e que a torcida do Santos, que estava em 7 ônibus, teria armado uma emboscada. O transporte coletivo de Blumenau já bloqueou mais de 1.200 cartões de uso indevido desde janeiro, número que supera todo o ano passado, quando foram 886 bloqueios. Segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes, todos os casos envolvem o uso irregular de cartões de estudante, passe livre e melhor idade por terceiros. A frota utiliza biometria facial para identificar essas fraudes. A maior parte dos bloqueios ocorre no cartão estudantil, quando familiares ou amigos tentam usar o benefício da meia passagem. A prefeitura reforça que os cartões são pessoais e intransferíveis e que o uso indevido prejudica todo o sistema. Quando há fraude, o cartão fica bloqueado por 30 dias e, em caso de reincidência, por 60 dias. O comércio catarinense projeta um Natal mais forte em 2025, com alta de 7,3% nas vendas, segundo pesquisa da FEComércio. O gasto médio deve chegar a R$ 721 por pessoas. E Blumenau aparece entre as cidades com maior consumo. A melhora na renda impulsiona o otimismo. Mais da metade dos consumidores diz estar em situação econômica melhor. Vestuário, brinquedos e calçados serão itens mais procurados. O Pix deve liderar as formas de pagamento e o comércio de rua segue como principal escolha para as compras. Consumidor, vai comprar um carro usado? Então tome alguns cuidados. Verifique se não existe débitos de PVA e de DPVAT, o seguro obrigatório. Peça ao vendedor o certificado de registro do licenciamento do veículo, bem como o certificado de transferência, que deve ser datado, preenchido e estar com a firma reconhecida no cartório. Antes de fechar o negócio, peça que um mecânico de sua confiança faça uma minuciosa verificação no veículo, especialmente em relação a possíveis batidas, condição do motor, parte elétrica e pneus. Fique de olho e evite incômodos. Conheça seus direitos, pratique o consumo consciente. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. Blumenau conta agora com um protocolo de escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O lançamento oficial do programa aconteceu no início desta semana. O evento no Centro de Inovação de Blumenau reuniu representantes das Secretarias Municipais do Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Conselho Tutelar, Coordenação Regional de Educação representando o Estado e Comitê da Rede de Pessoas Vítimas de Violência, que assinaram o termo de compromisso do novo protocolo de escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Blumenau. O documento vem sendo elaborado desde 2021 e, apesar de ser algo técnico, ele tem o objetivo de acolher as vítimas e tornar o momento em que elas fazem o relato menos doloroso e repetitivo, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi criado esse protocolo justamente para isso, que a gente unifique os atendimentos de todas as questões, entidades que fazem parte do processo, onde vai estar ajudando essa vítima a se sentir mais acolhida e não sendo vítima novamente desse tipo de violência. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Blumenau tem hoje mais de 600 famílias com algum tipo de registro de violência sendo atendidas no CRAS.
orientar as equipes que fazem parte desse atendimento, do início ao fim, tendo um roteiro específico que não fira ainda mais as vítimas que passam por esse momento difícil, é imprescindível. A Câmara de Vereadores de Blumenau recentemente inaugurou a Procuradoria da Criança e do Adolescente, que é mais um braço na luta contra essas atrocidades. Estar alinhado com esse pensamento deve tornar esse trabalho ainda mais eficaz. Essa foi uma das nossas primeiras e maiores preocupações para que a gente pudesse construir um procedimento interno em que a gente evita exatamente esse processo de revitimização, dando orientações assertivas, encaminhando as pessoas para os lugares certos, contribuindo com o acesso delas ao atendimento especializado no momento em que elas mais precisam, no momento em que elas estão carentes de informação, de orientação, de acolhimento. A Procuradoria vem com essa atenção, com esse cuidado para prestar exatamente essa assistência. As próximas 3 edições da Rota de Lazer em Blumenau terão horário reduzido. O evento dos dias 7, 14 e 21 de dezembro vai ser encerrado às 4 horas da tarde. A mudança no horário atende uma solicitação do comércio devido à abertura das lojas aos domingos para as vendas do Natal. Após o Natal, a Rota de Lazer volta ao seu horário normal, funcionando até às 7 da noite. Olá, Jorge, tudo bem? Um abraço para você, um abraço também para os amigos ligados conosco. Uma partida fecha a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho. O Cruzeiro enfrenta o Botafogo em Minas Gerais nessa última partida da Série A do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana. No domingo, termina a competição. Ontem, o Flamengo conquistou mais uma vez o título do Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceu a equipe do Ceará pelo placar de 1-0. O gol do Samuel Lino aos 37 minutos do primeiro tempo foi suficiente para a nação rubro-negra comemorar mais um título em menos de uma semana. O Palmeiras até tentou, fez a sua parte, mas no Maraca o Flamengo venceu e comemorou o título do Brasileirão indiscutivelmente. O Palmeiras venceu o Galo lá em Belo Horizonte 3-0. O Bahia venceu o Sport do Recife por 2-0. São Paulo 3, Inter de Porto Alegre 0, praticamente rebaixado o Internacional. O Juventude, já rebaixado, perdeu para o Santos 3-0 com 3 gols do menino Ney, o Neymar. A equipe do Fortaleza venceu o Corinthians 2-1. O Bragantino fez 4-0 no Vitória da Bahia. Ontem à noite aconteceram os jogos de ida das semifinais do Campeonato Estadual de Futsal. Em Chapecó, a Chapecoense venceu o Joinville por 3-2. Já no sul do estado, o Jaraguá Futsal venceu fora de casa a equipe do Criciúma pelo placar de 3-1. Sábado, 11 da manhã, na Arena Jaraguá, o jogo da volta, o Jaraguá joga pelo empate. E domingo, 11 da manhã, lá em Joinville, o Joinville precisa vencer no tempo normal, forçar a prorrogação, porque a Chapecoense é que joga pelo empate, Jorge. Um abraço, amanhã a gente volta com mais informação aqui no Jornal de Blumenau. A seguir, vamos falar sobre planejamento financeiro no final do ano. A gente volta já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de
carinho, emoção, e o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR 470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com a Luciana, a gente vai falar sobre organização financeira visando um ano novo economicamente mais equilibrado. Muita gente chega a essa época do ano com saldo positivo, mas também muitas com saldo negativo, endividados. E como fazer para que isso não se repita em 2026? É o que a gente vai conversar agora. Obrigado pela participação. Obrigada pelo convite e uma boa noite a todos. E quando a gente fala em controle do orçamento familiar, por onde as famílias devem começar? Olha, Jorge, a primeira dica é registrar todos os gastos, né? Não é uma novidade, mas é o básico que funciona. Fazer o controle financeiro começa por registrar desde os gastos maiores até os pequenos do dia a dia, porque na verdade são eles que são os grandes vilões da organização e do planejamento financeiro. É o valor do cafezinho, de um item de pequeno valor não planejado. Então a sugestão aqui, a orientação, é começar a registrar todos os gastos. É possível também fazer uma categorização para que as famílias possam entender de que maneira que elas estão utilizando o recurso, se está indo mais para o lazer, para a alimentação, para o deslocamento, né? Assim as famílias conseguem ter uma noção e conseguem enxergar de que forma é possível fazer uma economia, otimizar ou reduzir algum investimento. É possível fazer isso tudo de cabeça ou é mais fácil se perder quando a gente imagina assim? É mais fácil se perder, porque a gente não imagina, né? Muitos dos nossos hábitos estão relacionados a um investimento financeiro. A sugestão aqui é fazer um registro e aí depende muito do perfil e do estilo de cada pessoa. Vale o caderninho, né? Papel e caneta sempre funciona muito bem. Guardar o canhotinho para quem usa o cartão ou até, né, se no dia a dia fica muito difícil ao final do dia, revisitar se utiliza Pix. Utilizar também planilhas, tem pessoas que já gostam um pouco mais de tecnologia, uma planilha, algo simples onde você vai organizando os gastos. E hoje a gente também tem disponível aplicativos, né, que ajudam nesse controle, nessa organização,
Porque o mais importante, além do registro, é fazer um acompanhamento. Não adianta registrar e não revisitar. A sugestão aqui também é para que as famílias, uma vez por semana, uma vez ao final de semana, elas parem, revisitem o que foi investido, para que elas tenham uma noção se está dentro do que foi planejado, previsto, ou se está fugindo um pouquinho. E assim é possível seguir o próximo mês fazendo os ajustes necessários para que não termine no vermelho. Onde é possível encontrar ferramentas que auxiliem nesse primeiro passo, né, na busca por essa organização? Olha, são várias as opções. Hoje a internet dá essas alternativas. Na ViaCred, na cooperativa de crédito, a gente também tem uma série de ferramentas disponível, conversando com os nossos colaboradores, acessando as nossas plataformas de orientação financeira. Mas com certeza ferramenta é o que não falta. E aí, de acordo com o estilo de cada de cada pessoa, é possível se adequar. Por exemplo, a gente disponibiliza inclusive um modelinho de orçamento mais manual, organizando já por frentes, por categorias, para que as pessoas tenham uma noção de como se organizar. Isso a gente fala para você começar o ano um pouco mais organizado. Agora, muita gente está chegando agora com uma situação financeira muito desequilibrada. É um momento para a gente parar, pensar e para colocar a casa em ordem? Com certeza, Jorge. Assim, a gente percebe que desde a pandemia houve uma necessidade das pessoas conseguirem se reorganizar financeiramente por vários motivos, né? Oscilação da economia, evolução dos preços. Então, é realmente um desafio você conseguir se manter dentro do planejamento. Qual que é a sugestão? Aproveitando agora, final de ano, que muitas pessoas vão receber o 13º, né? Que estão chegando nesse momento, podendo avaliar como foi o ano de 2025 e planejar 2026, é importante entender se há dívidas de mais longo prazo, que já tem uma incidência de uma taxa de juros maior, fazer uma renegociação. Muitas vezes é possível renegociar com descontos bem significativos. Então, para quem já tem uma dívida de mais a longo prazo, vale olhar para o 13º, por exemplo, como uma forma de liquidar essa dívida e começar a 26 numa perspectiva já mais positiva. Quem não está nessa condição, guardar, investir é a melhor alternativa, como uma reserva de emergência, porque a gente sabe que em janeiro, início do ano, surgem também bastantes despesas, né? Que são importantes serem planejadas. Além disso, a gente tem final de ano com uma incidência de gastos um pouco maior, com as ceias de Natal, os presentes. Então é importante olhar para esse cenário, se organizar, entender a sua situação e fazer um planejamento que cabe aí, ou que vai salvar um pouquinho esse bolso, dar um sufoco, ou que vai ajudar a preparar já para o início de ano mais tranquilo. Bom seria, né, se você conseguisse se passar o ano inteiro, né, com orçamento dentro do seu salário ou dos seus rendimentos, e esses extras que entram, como o 13º, por exemplo, poderiam ser totalmente feitos para investimento, porque você já estaria com todo o seu orçamento garantido naquela sua renda mensal. Com certeza. O que a gente percebe é que os brasileiros principalmente, ainda tem muita dificuldade nessa equação, que é quanto que eu ganho versus o quanto que eu posso gastar. Lembrando que é importante começar o mês já com uma reserva de emergência, porque nem sempre a gente consegue se planejar e algum mês pode ter um gasto imprevisto, né, em que compromete todo esse planejamento. Então, conseguir olhar para quanto que eu gasto, quanto que eu tenho de despesa, fazer uma reserva é extremamente importante. Envolver a família, Jorge, nessa conversa, né, falar sobre dinheiro entre a família, com os filhos, eu acho que tem uma oportunidade da gente tirar um pouco o tabu, né, porque muitas vezes é difícil ainda, principalmente na relação do casal, né, quanto que cada um ganha, quais são as suas necessidades de despesa, entrar num objetivo comum, estabelecer objetivos em comum também é muito importante. Muitas vezes é a troca de um carro, a compra de uma casa, uma viagem, envolve toda a família nesse planejamento, estabelece esse objetivo em comum para que todos possam se engajar, né, para que possam também desfrutar disso, e cada um fazendo a sua parte é extremamente importante e torna esse objetivo mais leve e mais viável para se concretizar. Muita gente chega também nessa época do ano sonhando, né? Sonhando com uma viagem, sonhando
com a possibilidade de alugar algo na praia para poder passar as férias na praia e muitas vezes se depara com o orçamento quebrado, né? Agora, é possível se reconstituir no meio disso? Olha, Jorge, a sugestão aqui é, de novo, né? Entender como é que está o balanço do ano, principalmente se for para, por exemplo, alugar uma casa para o final de ano, até que ponto vale comprometer uma boa parte da sua reserva ou do seu recurso para um período de descanso, mas ter que voltar trabalhando muito mais ou já começar o ano com uma dívida comprometida. Acho que tem que botar realmente isso na balança para tomar essa decisão, porque nem sempre 10 dias de férias são suficientes, né, para te dar uma tranquilidade, sendo que tu vai começar um ano já com uma dívida ou com uma despesa mais elevada. Ou então a ideia aqui, a sugestão também é começar esse planejamento com mais antecedência, como você mesmo falou. Começa guardando, estabelece lá o objetivo, férias de final do ano. Bota a foto na tua geladeira do local onde você gostaria de passar essas férias. Isso vai ajudar a motivar a guardar o dinheiro, a abrir mão de um consumo, né, durante o ano para que as pessoas possam desfrutar desse período. Mas eu acho que é importante fazer essa reflexão do quanto que uma dívida contraída por um período pequeno pode ser mais vantajoso do que às vezes você ficar em casa, buscar alternativas mesmo na região, que tem um custo mais reduzido. Aqui em Blumenau mesmo e na nossa região próxima, tem alternativas que podem ser viáveis e proporcionar um momento de lazer sem que você tenha um comprometimento de renda muito alto. Lembrando que o verão é longo. É longo. Que passar essa alta temporada tudo fica um pouco mais barato. Isso, esse é um ponto bem importante, né? Porque Sim. na alta temporada a tendência é que os custos estão mais elevados. Só o fato de às vezes você optar por passear ou alugar um lugar depois do Réveillon já tem uma queda bem expressiva dos valores. Então é uma alternativa também para tornar esse passeio viável. Resumindo, tudo passa por um planejamento. Para quem está chegando o ano aí com saldo positivo, tem dinheiro sobrando, poupança ainda é um melhor negócio? Ou é um bom negócio? Jorge, poupança, e até recentemente o mercado tende a colocá-la meio como um vilão, né? Como se não fosse uma boa alternativa. Eu acho que aqui o importante é a gente entender o perfil das pessoas. Se você é uma pessoa que ainda não tem o hábito de poupar, não conhece muito das opções de investimento, a poupança é uma ótima alternativa. Ela é simples, não tem incidência de imposto de renda, né? Ela tem uma segurança no sentido de poder, né, ter acesso a esse recurso com uma rentabilidade que ela é mais baixa, mas com risco também mais baixo. Então, para quem está começando, a gente sugere a poupança, é uma ótima alternativa. À medida que vai criando o hábito, a pessoa pode ir conhecendo outras alternativas que tenham um risco maior, mas que também geram uma rentabilidade maior. Então, a gente não descredibiliza a poupança. Eu acredito que ela precisa ser, as opções hoje de investimento, que são várias, precisam ser direcionadas conforme o perfil de cada pessoa. Mas aqui o mais importante é começar a investir. E a poupança é uma ótima forma de entrada. E depois, para quem já tem um pouco mais desse hábito desenvolvido, de conhecimento, pode buscar por rendas mais variáveis, né, que trazem um rendimento um pouco maior, mas que tem aí alguns outros contrapartidas, né? Um período de carência, um risco, então exige também um acompanhamento em relação ao mercado financeiro para não fazer uma escolha aí indevida e acabar perdendo a rentabilidade desse recurso. Para começar, a poupança é o melhor negócio. É o melhor negócio, muito democrática e que eu acredito muito que ajuda, né? E num cenário no nosso país, como a gente ainda tem uma incidência muito baixa do hábito de poupar, ela é uma excelente alternativa. Luciana, onde encontrar mais informações, ferramentas, né, para uma melhor educação financeira? Olha, Jorge, na ViaCred a gente tem uma preocupação e um cuidado muito grande de prestar um atendimento muito consultivo. Então, todas as nossas equipes estão à disposição. Hoje nós temos times, né, consultores de investimento, também toda a região de atuação da cooperativa à disposição. Além disso, a gente tem um programa, né, de educação com uma plataforma de cursos online, cursos presenciais, ferramentas, inclusive uma turminha aí de educação financeira voltado para criança chamado iLogs. Eu acho que o mais importante é as pessoas buscarem por informação, por conhecimento,
podendo desenvolver desde do começo as crianças, né, para que elas possam ter um futuro, para tratar sobre educação financeira com mais facilidade. Além disso, o mercado hoje em dia também está dispondo de bastante ferramentas, cursos, capacitações para que as pessoas possam se preparar e entender um pouquinho melhor de como lidar com o dinheiro. Obrigado, Luciana, pela participação e orientações acima de tudo. Imagina, é um prazer. Obrigada também pelo convite e até mais. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.